A mudança para a casa dos meus sonhos deveria ser o recomeço que eu tanto planejei após a partida trágica da minha irmã, Yara. Mas o que parecia ser o silêncio da paz transformou-se em um eco de segredos enterrados sob o assoalho de madeira daquela sala. O telefonema de Dona Valdete, a antiga proprietária, não foi apenas um esquecimento técnico. Foi o gatilho que desintegrou minha realidade e me mostrou que as pessoas que mais amamos podem carregar sombras que jamais ousaríamos imaginar. Prepare-se para uma jornada onde a confiança é um luxo mortal e a verdade é um preço que talvez eu não devesse ter pago. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. As tábuas de madeira rangiam sob os meus pés a cada passo que eu dava naquela sala imensa. Um som seco que parecia ecoar não apenas pelas paredes altas da casa, mas dentro da minha própria cabeça. Fazia exatamente uma semana que eu havia me mudado para aquele casarão antigo no interior da Serra Gaúcha, um lugar onde a neblina costuma abraçar as encostas logo no início da tarde, e o cheiro de terra úmida se mistura ao aroma de madeira velha e verniz. Eu buscava paz. Queria que o silêncio daquelas montanhas abafasse o barulho ensurdecedor que a morte da minha irmã, Yara, havia deixado na minha vida. Yara não era apenas minha irmã caçula, ela era minha bússola, e perdê-la de forma tão repentina em um suposto acidente doméstico na cidade grande havia estilhaçado o que restava da minha sanidade. Eu estava sentada no chão da sala, cercada por caixas de papelão ainda lacradas com fita adesiva larga. O frio de Gramado naquela época do ano era cortante, daqueles que entram pelas frestas das janelas de madeira e se instalam nos ossos. Eu segurava uma caneca de louça com café preto bem quente, tentando aquecer as palmas das mãos, enquanto observava a luz pálida do sol de outono atravessar as cortinas pesadas que eu ainda não tivera coragem de trocar. Foi nesse exato momento, entre um gole amargo e um suspiro de cansaço, que o meu celular vibrou sobre o assoalho, produzindo um ruído irritante que quebrou o silêncio sepulcral da casa. O visor brilhava com um número que eu já havia salvo. Dona Valdete, a antiga proprietária. Ela era uma mulher de 70 anos, de poucas palavras e olhos que pareciam carregar o peso de décadas de segredos. Quando comprei a casa, ela parecia ansiosa para se livrar das chaves, como se o imóvel fosse um fardo pesado demais para suas mãos trêmulas. Atendi com uma estranha premonição, apertando meu peito. A voz dela veio rouca, quase um sussurro, competindo com o som do vento minuano que soprava lá fora. Beatriz, é a Valdete. Desculpe incomodar, guria. Eu sei que você está se instalando agora, mas eu cometi um erro que tem me tirado o sono desde que entreguei as chaves. Aconteceu algo com a documentação, Dona Valdete? Perguntei, sentindo um arrepio que não vinha do frio. Não é o papel. É sobre a segurança. Eu esqueci de desconectar o acesso remoto de uma das câmeras ocultas que eu tinha na sala. Aquelas que ficam camufladas na moldura do espelho grande. Eu costumava olhar o aplicativo por hábito, sabe? Coisa de velha solitária. Mas ontem à noite, eu vi algo. Eu vi um vídeo antigo que ficou salvo na nuvem do sistema e que acabou de ser processado por causa de um backup atrasado. Beatriz, eu vi a Yara naquela sala, meses atrás, antes de Elas, você sabe, meu coração falhou uma batida, o café na minha caneca oscilou, quase transbordando. Yara nunca tinha estado naquela casa, pelo menos, não que eu soubesse. Ela nem conhecia a Serra Gaúcha direito, detestava o frio. O que a senhora está dizendo? A Yara nunca veio aqui. Ela morreu em Porto Alegre, no apartamento dela. Minha voz saiu falha, carregada de uma defensiva que eu não conseguia controlar. Eu sei o que... Os jornais disseram, guria. Eu sei o que a polícia falou, mas eu vi o rosto dela, e ela não estava sozinha. Eu acabei vendo algo... É sobre o que aconteceu com ela de verdade. É terrível, Beatriz. Você precisa ver isso com seus próprios olhos. Não conte a ninguém, nem para o seu noivo, nem para a polícia ainda. Venha até a minha nova casa em Canela. Agora, venha sozinha.
O desligar do telefone soou como um tiro. Fiquei ali, estática, o cheiro do café agora parecendo enjoativo. A sala, que antes me parecia um refúgio, subitamente se tornou hostil. Olhei para o espelho de moldura dourada e trabalhada que ficava sobre a lareira desativada. Era uma peça de antiquário, pesada e imponente. Se havia uma câmera ali, ela esteve me observando durante toda a semana. E, pior ainda, ela havia registrado o que quer que tenha acontecido com Yara antes do seu acidente. Peguei as chaves do carro e meu casaco de lã grossa, sem nem me preocupar em calçar sapatos adequados. Fui de chinelos mesmo, sentindo o gelo do chão. Dirigi pela estrada que liga Gramado à Canela com as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. A neblina estava tão densa que eu mal conseguia enxergar 2 metros à frente, o que só aumentava a sensação de que eu estava entrando em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. Dona Valdete morava agora em um pequeno chalé de madeira nos arredores da cidade, um lugar cercado por pinheiros altos que sussurravam com o vento. Quando cheguei, ela já me esperava na porta, com um xale sobre os ombros e uma expressão de puro terror. Ela não disse oi, apenas me deu passagem e apontou para um notebook aberto sobre a mesa da cozinha. O cheiro de chá de camomila pairava no ar. Mas não, trazia conforto algum. Eu não queria ser a pessoa a te mostrar isso, ela disse com a voz embargada. Mas se eu morresse com esse segredo, eu queimaria no inferno. Ela apertou o play. A imagem era granulada, em preto e branco, vinda de um ângulo superior da sala da minha nova casa. A data no canto da tela marcava 3 dias antes da morte oficial de Yara. Na imagem, minha irmã aparecia sentada no sofá que eu havia acabado de substituir. Ela parecia exausta, chorando com as mãos escondendo o rosto. De repente, um homem entrou no quadro. Meu sangue congelou. Não era um estranho. Era o Dr. Alceu Veras, o renomado advogado da nossa família, o homem que meu pai considerava um irmão e que havia cuidado de todo o inventário após a morte dos nossos pais. Ele se aproximou de Yara não com conforto, mas com uma agressividade predatória. No vídeo, o áudio era abafado, mas era possível ouvir os gritos dela, as súplicas para que ele parasse de chantageá-la. Ele a segurou pelo braço com uma força brutal, jogando-a contra a parede. O que se seguiu foi uma discussão sobre documentos, sobre uma herança que eu nem sabia que existia e uma ameaça clara. Se ela abrisse a boca sobre os desvios de dinheiro que ele vinha fazendo há anos, ela terminaria como os nossos pais. Meus pais não morreram de causas naturais. Meus olhos se encheram de lágrimas de puro ódio enquanto eu via o Dr. Alceu injetar algo no braço de Yara enquanto ela lutava, enfraquecendo-a até que ela ficasse inerte. Ele a carregou para fora da sala como se ela fosse um fardo de lixo. O vídeo terminou em um chiado estático. Eu sentia como se alguém tivesse aberto meu peito e arrancado meu coração com as mãos nuas. A traição tinha um gosto metálico de sangue. O homem, que eu chamava de tio Alceu, que me abraçou no enterro de Yara e limpou minhas lágrimas, era o monstro que a havia silenciado. Olhei para a dona Valdete. Ela chorava silenciosamente. Por que a senhora não entregou isso para a polícia? Perguntei. Minha voz agora uma lâmina fria. Ele é o Dr. Alceu, Beatriz. Ele é dono de metade desta região. Ele tem juízes no bolso. Se eu entregasse isso, eu não duraria uma noite. Mas você é a família. Você tem o direito de decidir como esse homem vai pagar. Fechei o notebook com força. O peso daquela verdade era esmagador. Mas, pela primeira vez em meses, a dor da perda foi substituída por algo muito mais potente e focado. O desejo de vingança. Eu não ia apenas entregá-lo. Eu ia destruir cada pilar da vida perfeita que ele construiu sobre os cadáveres da minha família. Eu me levantei, sentindo uma força gélida, percorrer minha espinha. A neblina lá fora parecia ter dissipado um pouco, revelando o caminho de volta. Obrigada, dona Valdete. A senhora fez o certo. Agora, por favor, apague qualquer vestígio de que eu estive aqui hoje. Eu saí daquela casa com o vídeo salvo em um pendrive que Valdete me entregou. Enquanto eu voltava para Gramado, o plano já começava a se formar na minha mente. Ele achava que eu era a órfã fragilizada, a herdeira.
ingênua que ele podia manipular. Ele não fazia ideia de que acabara de me dar as chaves da sua própria cela. O caminho de volta para Gramado foi um borrão cinzento. A neblina, que os turistas costumam achar charmosa, parecia agora uma cortina de fumaça escondendo um ninho de cobras. Eu dirigia mecanicamente, sentindo o volante gelado sob meus dedos trêmulos. Cada vez que eu lembrava da imagem do doutor Alceu segurando o braço da Yara, uma onda de náusea me atingia. Aquele homem me carregou no colo quando eu era criança. Ele estava presente em todos os churrascos de domingo, servindo a carne, contando piadas sem graça e brindando à prosperidade da família. Ver a máscara cair de forma tão violenta era como sofrer um acidente de carro em câmera lenta. Você vê o impacto chegando, mas não consegue desviar. Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi entrar naquela sala. O silêncio agora era opressor. Olhei para o espelho de moldura dourada sobre a lareira. Com uma força que eu não sabia que tinha, puxei a peça pesada da parede. O metal rangeu e o espelho veio abaixo, batendo no assoalho com um estrondo que ecoou por toda a casa, mas não quebrou. Atrás dele, encravada na madeira da parede, havia uma pequena lente, quase imperceptível, conectada a um fio fino que sumia para dentro do forro. Dona Valdete não estava mentindo. Eu tinha sido vigiada, e minha irmã tinha sido morta naquele exato metro quadrado onde eu agora pisava. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A sensação de profanação era total. Eu precisava de um plano, mas não podia confiar em ninguém que fizesse parte do círculo social do Alceu. No Rio Grande do Sul, as elites locais são entrelaçadas como raízes de pinheiros. Se você puxa uma, todas as outras se movem. Alceu era influente na OAB. Frequentava o clube recreativo com juízes e tinha contatos diretos no comando da Polícia Civil. Se eu entrasse em uma delegacia agora com aquele pendrive, o vídeo sumiria antes mesmo de eu terminar meu depoimento. Fervi a água e preparei um chimarrão. O amargor da erva mate parecia a única coisa real naquele momento. Sentei-me à mesa da cozinha, com o notebook aberto e o pendrive conectado. Assisti ao vídeo mais 10 vezes. Em uma das repetições, pausei no momento em que Alceu abria uma pasta de couro. Por um segundo, a câmera captou o timbre de um selo oficial em um documento. Cartório Schmidt, Nova Petrópolis. Lembrei-me então de algo que Yara havia mencionado meses antes de morrer. Ela estava fazendo um trabalho especial de auditoria para o Alceu. Na época, achei que ele estava apenas ajudando a sobrinha postiça a ganhar um dinheiro extra. Mas agora tudo fazia sentido. Yara era inteligente demais. Ela encontrou algo que não deveria. Ela encontrou o rastro do dinheiro que ele roubou dos nossos pais. Apertei o passo. Eu precisava de um aliado, alguém que estivesse fora do sistema. Lembrei-me de um nome que Alceu costumava citar com desprezo durante os jantares. Otávio Fassbinder. Otávio fora seu sócio anos atrás, até ser expulso do escritório sob acusações nebulosas de má conduta ética. Na época, todos acreditamos na versão do Alceu. Agora, eu suspeitava que Otávio fora apenas a primeira vítima a tentar denunciá-lo. Peguei o carro novamente e dirigi até Nova Petrópolis. A cidade, com sua arquitetura enxaimel e jardins impecáveis, parecia pacata demais para a tempestade que eu carregava no peito. Encontrei Otávio vivendo em uma casa modesta, longe do luxo que o escritório de advocacia Veras em Associados proporcionava. Ele era um homem de meia idade, com cabelos prematuramente grisalhos e olhos cansados, que cheirava a fumo de corda e café velho. Beatriz, ele me olhou com desconfiança através da fresta da porta. O que a filha do falecido Ricardo quer comigo depois de tanto tempo? Se veio pedir desculpas pelo que seu tio fez com a minha carreira, pode ir embora. Eu não vim pedir desculpas, Otávio, respondi, minha voz firme, apesar do cansaço. Eu vim pedir justiça. Eu sei o que ele fez com a Yara, e eu acho que sei o que ele fez com os meus pais. Ele hesitou, mas o desespero nos meus olhos deve ter sido convincente. Ele abriu a porta. A casa estava entulhada de processos antigos e caixas de papelão. Otávio não havia desistido. Ele estava apenas esperando uma brecha. Quando mostrei o vídeo para ele, o silêncio na sala foi interrompido.
apenas pelo som do vento minuano batendo contra as janelas de vidro. Aquele desgraçado, sussurrou Otávio, socando a mesa. Ele usou uma substância chamada succinilcolina. É um bloqueador neuromuscular. Em doses certas, causa uma parada respiratória que parece um ataque cardíaco ou acidente doméstico. É quase indetectável em exames toxicológicos de rotina se o legista não estiver procurando por isso especificamente. Ele matou ela. Seu Otávio, ele injetou isso nela na minha sala. Eu disse, as lágrimas finalmente vencendo a barreira do meu ódio. E ele está com o nosso dinheiro. Dona Valdete disse que ele está desviando tudo. Otávio se levantou e foi até uma estante, puxando uma pasta amarela desbotada. Ele não está apenas desviando, Beatriz. Ele está lavando dinheiro através de uma construtora chamada Serra Firme. Eles compram terrenos baratos, superfaturam as obras e vendem para laranjas. Eu tenho tentado provar isso há 5 anos, mas ele me destruiu antes que eu pudesse protocolar a denúncia. Com esse vídeo e os documentos que eu tenho aqui, podemos encurralá-lo. Mas não podemos ir à polícia. Ainda não. O que você sugere? Perguntei. Alceu tem um ponto fraco, o ego. No próximo sábado, ele vai receber uma medalha de honra ao mérito na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Vai estar toda a imprensa, os juízes, os empresários. Ele quer ser visto como o pilar da moralidade gaúcha. Se vamos destruí-lo, tem que ser na frente de todo mundo que ele tanto tenta impressionar. Mas para isso, Beatriz, você vai ter que fingir. Vai ter que voltar para Gramado, ligar para ele e agir como se nada tivesse acontecido. Você consegue olhar na cara do assassino da sua irmã e sorrir? Senti um gosto amargo na boca. Engoli o choro e limpei o rosto com a manga do casaco. Pensei na Yara, no medo que ela deve ter sentido naquela sala, na traição final de um homem que ela confiava. Eu não vou apenas sorrir, Otávio, respondi, sentindo uma frieza calculista tomar conta de mim. Eu vou fazer com que ele se sinta o homem mais seguro do mundo. E quando ele menos esperar, eu vou puxar o tapete debaixo dos pés dele. Voltando para casa naquela noite, o plano começou a se desenhar. Eu usaria a própria ganância dele como isca. Liguei para o Alceu ainda no carro. Tio Alceu? Oi, é a Bia. Desculpe ligar a essa hora. É que eu estava mexendo em uns papéis da Yara e achei uma conta em um banco suíço que eu não entendo. Você poderia vir aqui em casa amanhã para me ajudar? Eu estou tão perdida. Ouvi o silêncio do outro lado da linha. Uma pausa que durou milênios. Então, a voz dele veio suave, paternal, carregada de um veneno que agora eu reconhecia perfeitamente. Claro, minha querida. Que bom que você me ligou. Não se preocupe com nada. O tio Alceu vai cuidar de tudo. Estarei aí logo cedo. Desliguei o telefone. Meu estômago deu um nó, mas minhas mãos não tremiam mais. A caçada havia começado. O sol nasceu pálido sobre as colinas de Gramado, mas a geada que cobria o jardim parecia mais espessa do que o normal, como uma mortalha branca sobre a grama baixa. O frio daquela manhã entrava pelas frestas das janelas de madeira da sala, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelo estalar rítmico da lenha queimando na lareira. Eu estava sentada na poltrona de couro desgastado, a mesma onde meu pai costumava ler o jornal, segurando uma cuia de chimarrão com as mãos trêmulas. O calor da água quente contra a palma da mão era a única coisa que me mantinha ancorada na realidade. Eu estava prestes a receber em minha casa o homem que havia tirado tudo de mim. O cheiro de erva mate e fumaça de eucalipto, que antes me trazia conforto, agora parecia impregnado com o odor metálico do medo. Às 9 horas em ponto, ouvi o som de um motor potente subindo a ladeira de cascalho. Era o SUV preto de Alceu, impecável, brilhando sob a luz fraca do outono. Meu estômago deu um nó tão forte que precisei respirar fundo várias vezes para não vomitar. Eu me levantei, ajustei meu casaco de lã e forcei os músculos do rosto a relaxarem. Lembrei das palavras de Otávio. Você precisa ser a Beatriz que ele conhece, a guria perdida, a sobrinha que precisa de proteção. Quando ouvi as 3 batidas firmes na porta de madeira maciça, eu já não era mais apenas uma vítima. Eu era uma atriz em um palco de horrores,
Tio Alceu, eu disse, abrindo a porta e esboçando um sorriso frágil, carregado de uma tristeza ensaiada. Que bom que o senhor veio. O senhor não imagina o quanto eu me sinto perdida com tudo isso. Alceu entrou com a arrogância de quem se sente dono do mundo. Ele usava um sobretudo de lã italiana e exalava um perfume amadeirado caro, que se misturou ao cheiro da casa de forma invasiva. Ele me abraçou, um gesto que me fez querer gritar de nojo, mas eu retribuí, sentindo a rigidez dos seus músculos sob o tecido fino. Ele me deu um beijo na testa e se afastou, olhando ao redor da sala com uma expressão de falsa preocupação. Ora, Bia, você sabe que eu sempre estarei aqui para você e para a memória do seu pai. Essa casa traz tantas lembranças, não é? Ele caminhou exatamente até o ponto onde, no vídeo, eu o vira injetar o veneno na Yara. Ele parou ali por um segundo, os olhos perdidos em um pensamento sombrio, antes de se virar para mim. Mas me digas, guria, que história é essa de conta no exterior? Você sabe que mexer com valores não declarados pode ser perigoso. Eu o conduzia até a mesa da cozinha, onde havia espalhado alguns extratos bancários falsos que Otávio havia me ajudado a forjar durante a madrugada. Usei papéis antigos da construtora Serra Firme e inseri logotipos de um banco suíço usando uma impressora de alta qualidade. O coração martelava contra minhas costelas, enquanto eu via Alceu puxar os óculos de leitura do bolso interno do paletó e começar a analisar os documentos. O som das folhas de papel sendo manuseadas parecia ensurdecedor no silêncio da cozinha. Eu encontrei isso em uma caixa de sapatos no fundo do armário da Yara, tio. Minha voz saiu embargada, perfeitamente calibrada. São valores altos, quase 2 milhões de dólares. Eu não sabia que ela tinha esse dinheiro. O senhor acha que ela estava envolvida com algo errado? Eu estou com tanto medo de que a polícia venha atrás de mim por causa disso. Alceu demorou para responder. Eu vi o brilho de ganância atravessar seus olhos, um relâmpago de cobiça que ele não conseguiu esconder totalmente. Ele passou a língua pelos lábios secos e recostou-se na cadeira, cruzando as pernas. Beatriz, escute bem o que o tio vai te dizer. Ele baixou o tom de voz, tornando-a grave e conspiratória. A Yara era uma menina brilhante, mas muito impulsiva. Ela se envolveu com pessoas perigosas na construtora, pessoas que não brincam em serviço. Esse dinheiro provavelmente é fruto de algo que ela não deveria ter feito. Se você levar isso à polícia, eles vão manchar o nome da nossa família e você pode acabar na cadeia como cúmplice. O que eu faço então? Perguntei, deixando uma lágrima solitária escorrer pela bochecha. Você vai me dar esses papéis. Eu tenho contatos no Banco Central e posso limpar essa trilha antes que alguém perceba. Mas preciso que você assine uma procuração me dando plenos poderes sobre os bens que ainda restam no espólio. Só assim eu posso te proteger legalmente. É para o seu próprio bem, guria. Você confia em mim? Não confia? Olhei para as mãos dele, as mesmas mãos que haviam carregado o corpo inerte da minha irmã, e senti um ódio tão puro que ele quase me queimou por dentro. Naquele momento, eu percebi que Alceu não queria apenas o dinheiro. Ele queria me anular completamente, me transformar em uma dependente financeira e emocional antes de, provavelmente, se livrar de mim também. Claro que confio, tio. O senhor é a única família que me sobrou, eu disse, assinando o documento que ele tirou da sua pasta de couro. Era uma procuração ampla, mas Otávio já havia me alertado. No momento em que ele tentasse usar aquilo, seria o seu fim, pois os números das contas e os nomes citados nos documentos forjados eram iscas digitais que acionariam um alerta de auditoria que Otávio já havia programado junto a um contato na Receita Federal. Alceu recolheu os papéis com uma satisfação mal disfarçada. Ele se levantou e me deu mais um daqueles abraços sufocantes. Agora descanse, Beatriz. Prepare-se para sábado. A cerimônia na Assembleia Legislativa será o início de uma nova fase para nós. Vou levar você como minha convidada de honra. Quero que todos vejam como estamos unidos. Quando a porta se fechou e eu ouvi o som do seu carro desaparecendo na estrada, eu desabei na cadeira da cozinha. O ar parecia ter voltado aos meus pulmões. Liguei imediatamente para Otávio. Ele mordeu a isca de Otávio. Ele levou tudo.
Ele acha que eu sou uma idiota completa. Ótimo, respondeu Otávio do outro lado, sua voz carregada de uma antecipação sombria. Agora ele está com os documentos rastreados no sistema dele. No momento em que ele entrar na Assembleia no sábado, ele já estará sendo monitorado. Mas Beatriz, tome cuidado. Homens como o Alceu tornam-se feras acuadas quando percebem que perderam o controle. Não. Fique sozinha naquela casa até sábado. Passei os dias seguintes em um estado de vigília constante. Dormia pouco, sempre atenta a qualquer ruído estranho no assoalho ou ao balanço dos pinheiros lá fora. Cada sombra que a lua projetava nas paredes da sala parecia o vulto de Alceu, voltando para terminar o que começou com a minha família. Eu revisava o vídeo da câmera oculta repetidamente, usando a dor como combustível para não desistir. Eu via os detalhes da sua crueldade, a forma como ele limpou a seringa antes de guardá-la, a frieza com que ajeitou o cabelo da Yara no sofá para que parecesse que ela estava apenas dormindo. Chegou o sábado. Porto Alegre estava envolta em uma chuva fina e persistente, típica do inverno gaúcho. O prédio da Assembleia Legislativa era um colosso de mármore e luzes, onde a elite política e jurídica do Estado se reunia em trajes de gala. Eu usava um vestido preto simples, mas elegante, escondendo sob o tecido um pequeno microfone e um transmissor que Otávio havia me fornecido. Alceu estava radiante. Ele desfilava pelo salão nobre, apertando mãos, distribuindo sorrisos e recebendo cumprimentos pela sua carreira ilibada. Quando ele subiu ao palco para receber a medalha de honra, as luzes da ribalta refletiam no seu rosto suado. Ele começou um discurso hipócrita sobre ética, família e o futuro do Rio Grande do Sul. Eu estava na primeira fileira, olhando diretamente nos olhos dele. Minha mão estava dentro da bolsa, segurando o controle remoto que Otávio me entregara. Atrás da cortina do palco, o técnico de som e imagem, que Otávio conhecia de longa data e que havia sido convencido a nos ajudar, esperava o meu sinal. Alceu levantou a medalha de ouro para o público, as câmeras de TV registrando o momento. Para o Jornal da Noite. Eu gostaria de dedicar este prêmio, disse Alceu, com a voz embargada de falsa emoção, a minha querida sobrinha Beatriz, que está aqui hoje, e a saudosa Yara, que nos deixou tão cedo. Era o momento. Apertei o botão. O telão gigante atrás de Alceu, que deveria exibir um vídeo institucional sobre sua carreira, piscou por um segundo e ficou preto. O silêncio tomou conta do salão. Então, uma imagem granulada e em preto e branco surgiu, preenchendo cada centímetro da tela de alta definição. O som das súplicas da Yara explodiu nos alto-falantes de última geração, ecoando pelas paredes de mármore da Assembleia. O rosto de Alceu empalideceu instantaneamente. Ele se virou para trás, vendo a si mesmo tutelão, injetando o veneno no braço da minha irmã na sala da minha casa. O salão inteiro prendeu a respiração. O tempo pareceu parar. O silêncio, que se seguiu ao início do vídeo na Assembleia Legislativa, não foi um silêncio comum. Foi um vácuo, uma ausência súbita de oxigênio que parecia sufocar as centenas de pessoas presentes no Palácio Farroupilha. Eu permaneci imóvel na primeira fileira, sentindo o peso do controle remoto na palma da minha mão, o plástico frio contrastando com o calor da minha pele febril. No telão gigante, a imagem de Yara lutando pela vida era projetada com uma nitidez cruel. O som dos seus suspiros interrompidos pela força bruta de Alceu ecoava pelas paredes de mármore, ricocheteando nos lustres de cristal e nas faces horrorizadas da elite gaúcha. O cheiro de perfumes caros e café premiado agora parecia se dissipar, dando lugar ao odor acre do suor frio que brotava na testa do homem no palco. Alceu estava paralisado. A medalha de ouro, que segundos antes ele exibia como um troféu de sua integridade, agora pendia esquecida em sua mão trêmula. Vi quando o primeiro espasmo de pânico cruzou seu rosto, transformando a máscara de benfeitor em uma careta de animal acuado. Ele tentou falar, abriu a boca como um peixe fora de água, mas nenhum som saiu. O público, composto por juízes, deputados e empresários, começou a se agitar. Ouvi o murmúrio crescendo.
uma onda de indignação que subia das poltronas estofadas. Isso é real, alguém sussurrou logo atrás de mim. Meu Deus, ele a matou, disse outra voz carregada de repulsa. Isso é uma montagem. Alceu finalmente rugiu, a voz falhando, aguda de desespero. É inteligência artificial, uma tentativa baixa de destruir minha reputação. Beatriz, o que você fez? Segurança, tirem essa guria daqui. Mas ninguém se moveu para me tirar. Pelo contrário, vi os seguranças da Assembleia trocarem olhares. Incertos, enquanto dois homens de terno escuro, que eu sabia serem agentes da Polícia Federal infiltrados por Otávio, se posicionavam nas saídas laterais do palco. Eu me levantei devagar. Cada movimento meu era calculado, sentido em cada fibra do meu corpo. Caminhei até o pé da escada que levava ao palco, meus sapatos de salto batendo no chão com uma cadência fúnebre. Não é montagem, Alceu, eu disse, e minha voz, amplificada pelo microfone de lapela que eu ainda usava, soou como um trovão no salão. É a verdade que você tentou enterrar junto com a minha irmã. É o registro da sua covardia na sala da casa que você mesmo me vendeu, achando que o rastro do seu crime tinha sumido com o tempo. Você não matou apenas a Yara por causa de dinheiro e documentos da Serra Firme. Você destruiu a nossa família. Nesse momento, as portas principais do salão nobre se abriram com estrondo. Otávio Fassbinder entrou, não mais como o advogado derrotado que Alceu tentara aniquilar, mas acompanhado por um delegado federal e uma equipe de peritos. Ele carregava uma pasta de couro preta, a mesma pasta que continha as provas da lavagem de dinheiro e o rastreamento das contas suíças que Alceu, em sua ganância cega, havia acabado de validar ao tentar acessar os documentos falsos que eu lhe entregara em Gramado. O caos se instalou. Alceu tentou descer do palco pelo lado oposto, mas foi interceptado imediatamente. O brilho das algemas de aço sob as luzes da ribalta foi o payoff mais satisfatório que eu já presenciei. O homem que se considerava intocável, o tio, que me abraçava com as mãos sujas de sangue, foi forçado a se ajoelhar enquanto seus direitos eram lidos diante de todas as câmeras de TV do Estado. Ele olhou para mim uma última vez, e nos juntos, seus olhos não havia mais o brilho da inteligência, apenas o vazio do medo e a compreensão de que seu império de mentiras havia desmoronado. Os meses seguintes foram um borrão de audiências, depoimentos e revelações. A investigação sobre a construtora Serra Firme revelou um esquema de corrupção que envolvia milhões de reais e, tragicamente, confirmou minhas suspeitas. O acidente de carro dos meus pais, anos antes, também fora arquitetado por Alceu para que ele assumisse a gestão do patrimônio da família. Otávio foi meu braço direito em cada passo. Ele conseguiu limpar seu próprio nome e tornou-se o interventor judicial do espólio, garantindo que cada centavo roubado retornasse para onde deveria estar. A justiça criminal foi implacável. Alceu foi condenado por homicídio triplamente qualificado, lavagem de dinheiro e fraude. Devido à sua idade e à gravidade dos crimes, a pena foi máxima, sem direito a responder em liberdade. Ele agora definha em uma cela de segurança máxima em Charqueadas, longe do luxo, do poder e do respeito que ele tanto prezava. Hoje, voltei para a casa em Gramado. É primavera, e as hortênsias começam a colorir as encostas da Serra Gaúcha com tons de azul e violeta. O cheiro da terra úmida depois da chuva ainda está presente, mas não carrega mais o peso dos segredos. Eu entrei na sala de estar, onde tudo aconteceu. O espelho de moldura dourada foi retirado, e no seu lugar coloquei um retrato grande da Yara e dos meus pais. Eles sorriem para mim, jovens e cheios de vida, como se finalmente pudessem descansar em paz. Sentei-me no sofá novo, sentindo o sol da tarde aquecer meu rosto através das janelas abertas. A neblina lá fora está se dissipando, revelando o vale verdejante e o brilho do rio ao longe. O silêncio da casa não é mais opressor. É um silêncio de recomeço. Eu não sou mais a órfã perdida ou a herdeira ingênua. Eu sou Beatriz, a mulher que enfrentou o monstro e venceu. Peguei minha cuia de chimarrão, sentindo o amargor reconfortante da erva mate, e olhei para o jardim.
Pela primeira vez em anos, eu não estou esperando o próximo golpe. Eu estou apenas vivendo. A vingança não trouxe a Yara de volta, mas trouxe a verdade. E a verdade, embora dolorosa, foi a única coisa capaz de me libertar. Enquanto o vento minuano sopra suavemente entre os pinheiros, eu fecho os olhos e, finalmente, consigo respirar fundo. A história da nossa família não termina em tragédia. Ela termina em justiça.